Saudações para você, aluno do Colégio Estadual Janes Assis Peixoto, sou professor doutor Rinaldo, mestre em Linguística, doutor em Teologia. Estaremos mais uma semana aí, para a graça de Deus, bendito seja o Senhor, por o dom da vida, né? Cheio de vida, de saúde, para poder estar trabalhando com vocês. Nós vamos tratar de dois assuntos básicos, né, essa semana, que vão nortear o trabalho de todas as turmas do matutino do Jane. Inicialmente, vamos aí saudar os alunos novatos que estão chegando no primeiro ano. Que Deus abençoe grandemente vocês nesta escola, nesses 3, 4 anos que estarão aí conosco. O primeiro conceito que vai se trabalhar com vocês é a relação entre linguagem, língua e fala. É preciso que você diferencie esses três conceitos e possa manusear o caderno de atividades que eu vou estar postando no Classroom e no WhatsApp, onde os exercícios da página 5 e 7, que serão os exercícios referentes à disciplina, vocês poderão estar tratando, respondendo, baseado nessa explicação. Primeiro, linguagem é a capacidade comunicativa. Muitas pessoas, mesmo não sabendo uma língua, por exemplo, um alemão e um brasileiro. O alemão, ele fala a língua alemã, o brasileiro a língua portuguesa. Ambos não conseguem entender as palavras, a língua, mas eles podem estabelecer comunicação, ora pelos sinais, ora pelos gestos. Então, linguagem é essa capacidade comunicativa. Agora, dentro dessa capacidade, os povos criaram línguas. São códigos, que são letras, que são vocabulário, que são palavras específicas daquela região. No caso, a língua alemã, a língua italiana, a língua portuguesa, que é própria daquela região. Então, a língua seriam os códigos que usamos para estabelecer essa comunicação. E nessa manifestação da língua, você pode usar códigos verbais, que são os escritos, e você pode usar também os códigos que não são verbais, a língua não verbal. São placas de trânsitos, que são sinais, mas tudo isso se configura como língua, tá? E a fala é a manifestação sonora desses códigos. Por isso, quando você está estudando um idioma, é importante estudar os sons que as palavras têm, para que você domine tanto o falar quanto o ouvir e entender uma outra língua. Então, o nosso conceito inicial de trabalho dessa semana, enquanto aluno, para todos os alunos, né? Mas em especial mais para os primeiros anos, é entender essas três diferenças, tá? Linguagem, língua e fala. As outras turmas, são turmas que já estão conosco, já estão aí numa segunda unidade, vão iniciar o trabalho de redação. E nós vamos fazer um trabalho de cartas de WhatsApp. Professor, o que é isso? Cartas de WhatsApp. Você vai escolher um parceiro ou parceira e vai trocar cartas com esta pessoa, ou seja, você vai constituir uma redação argumentativa e ao enviar essa carta com sua redação para essa colega ou colega, e ele vai fazer uma redação contra-argumentativa. Professor, o que é isso? E aí nós temos dois conceitos, né? A redação argumentativa e a redação contra-argumentativa. A redação argumentativa, você sempre está dividida em tese, introdução, primeiro parágrafo, a sua opinião. Segundo e terceiro parágrafo são seus argumentos. E o quarto e último parágrafo, a conclusão da sua opinião. Tá? Você pode fazer uma revisão, você pode deixar uma mensagem. Qual o tema, professor? O tema será o retorno às aulas.
presenciais e o papel dos governantes. Então, você pode fazer uma redação refletindo sobre os políticos que representam os municípios, os estados, a presidência e o retorno presencial. Você acredita que deve voltar tudo ao normal? Você acha que nós devemos abolir as leis de distanciamento? Você acredita que devemos voltar com 30% das atividades, mesmo sendo um grande risco? O que você acredita? Qual é a sua tese? Qual é o seu ponto de vista? Então, a argumentação é você colocar essa tese na introdução e tecer os argumentos, desenvolver os argumentos, fechando com a conclusão. A contra-argumentação, muitas pessoas às vezes acham que a redação contra-argumentativa, será feita por essa segunda pessoa, ela é uma redação que é contra o argumento do outro. Por exemplo, a pessoa diz que é contra o retorno das aulas. Aí você vai fazer uma redação a favor. E não é. Você pode concordar com a opinião da pessoa. Agora, é claro que você vai trazer novos argumentos, reforçando aquela concordância com o tema do seu colega. Ou também, você pode discordar, trazendo novos argumentos. Mas a contra-argumentação é a apresentação de novos argumentos, ou ampliando em concordância com a primeira redação, ou indo contra aquele ponto de vista do seu colega. Enfim, o trabalho será um trabalho dividido para 15 dias, tá bom? Ou seja, nessa semana, uma pessoa vai fazer, da dupla, vai fazer a argumentação, e na outra semana, o parceiro vai fazer a contra-argumentação, tá bom? E esse trabalho me será entregue daqui a 15 dias com o nome da dupla. Professor, eu não sou uma pessoa que não tem muitos amigos. Gostaria de fazer o trabalho aí sozinho. Você pode até fazer sozinho, mas você vai fazer 2 redações, tá bom? E lembrando que a segunda redação não pode ser igual à primeira. Ou seja, você pode até concordar na introdução com a redação, mas você precisa aí trazer novos argumentos à discussão, viu? E o trabalho, ele vai se encerrar com a leitura de uma dessas redações por um membro da dupla, tá bom? Vai escolher a melhor redação, aquela que vocês acham que foi a melhor, e vai ler para mim. Se você tiver dificuldade de ler a redação ali no Meet, você pode ler a redação, gravar a leitura e enviar para mim, tá bom? Mas os conceitos que vão nortear esse trabalho aí são redação argumentativa, sempre nessa estrutura, tá? Da tese, dos argumentos, segundo, terceiro parágrafo, quarto e último parágrafo, conclusão, que pode ser um resumo, ou uma mensagem fechando aí essa primeira redação. Segunda redação, ou concordo ou discordo no primeiro parágrafo, novos argumentos, ou concordando ou sendo contra, trazendo novos dados, e fechando sempre com a conclusão. Alunos que têm intertextualidade, ou seja, eles trazem pensadores, eles trazem artigos, eles trazem dados, que é informatividade, essa redação terá uma nota maior. Se a sua redação for mera opinião, a sua nota será 1 ponto. Se a sua redação tiver dados, ou de escritores, ou dados de jornais, 2 pontos, tá bom? E se a sua redação estiver sem erros de nivelamento lateral, sem erros ortográficos, sem erros de ausência de título, estiver no padrão, 3 pontos. Professor, quanto vale o trabalho? 3 pontos, tá? E nós vamos
essas redações de aula que vocês enviam, eu não estou dando retorno dos comentários da redação, porque, independente da situação que a redação esteja, você tem 4 pontos das atividades de aula. Mas 2 dessas avaliações, que é a avaliação de trabalho e de prova, eu coloco ali os comentários, tá? Por que você tirou 1, por que você tirou 2, por que você tirou 3. E teremos o professor Celso conosco, um professor da universidade, nos ajudando na correção, para que eu possa ter um olhar mais crítico para as redações. Então, a redação vai ser corrigida por 2 professores de fora. Então, assim, capricha no seu texto, tá? É um trabalho, então não é um texto comum, é um texto que você tem que trabalhar, e como você vai ter 15 dias para fazer, você capricha, tá bom? Deus abençoe grandemente a todos, felicidade. Vamos fechar o coração. Senhor, abençoe essas turmas, abençoe esses alunos, e que esses trabalhos sejam uma bênção, Senhor. Que haja o domínio da língua, da fala, e que verdadeiramente, Deus, possam ter boas redações. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Felicidade para todos, tá? Deus abençoe.